Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal Reino em Foco. Você já se perguntou como Davi venceu um homem que tinha o dobro do seu tamanho no mínimo? E mais, já se perguntou por que será que Davi usou uma funda? Mais uma pergunta: por que Saul não enfrentou aquele gigante? Eu vou responder todas essas perguntas e muito mais no vídeo de hoje, que está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. O meu nome é Yuri e é um prazer ter você aqui conosco no canal Reino em Foco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, irmãos. E deixe um comentário nesse vídeo. Deixe um comentário escrito Amém. Já vai ajudar bastante o canal a ser divulgado para mais pessoas e esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo porque hoje o assunto está bem interessante. A palavra de Deus que Deus colocou no meu coração hoje está em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler dois versículos que está em 1 Samuel 17, versículo 17 e o 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Jessé disse a Davi, seu filho: toma agora para os teus irmãos um efa desse grão tostado e estes 10 pães, e leva-os depressa ao acampamento a teus irmãos. Levarás, porém, estes 10 queijos de leite ao capitão, e cuidarás de ver que os teus irmãos estão bem, e tomarás dele um objeto. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui no nosso último episódio da série de Davi, a qual nós nos comprometemos a fazer o capítulo de número 15, o 16 e agora o 17 de 1 Samuel. Então, se você está conhecendo o canal agora, eu recomendo você estar olhando os outros dois vídeos. São os dois últimos vídeos do canal, tá? Estão bem interessantes, eu tenho certeza que Deus vai falar com você ali também. Aqui é uma história muito conhecida, uma história que eu acredito que você já deve conhecer, tanto você que é cristão, quanto você que não é cristão. Por quê? Porque é a história de um pequeno ganhando do grande, que é a história de alguém que não tinha possibilidade de vencer o gigante e ele acabou vencendo, né? Então é uma história que vende muito bem. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa: os segredos que estão escondidos nesse texto aqui, irmãos, são de uma riqueza tão grande, mas tão grande para a nossa vida, e você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Então fique nesse vídeo até o final. A Bíblia vai nos contar aqui, no começo do capítulo, o seguinte: que o povo de Deus se reúne em um vale chamado o Vale de Elá. Meus amados, esse Vale de Elá era um lugar extremamente importante aqui nesse contexto do texto. O porquê? Porque era um lugar onde se passavam os comerciantes, aonde se tinha ali uma passagem para os turistas que iriam visitar Israel, ou seja, era um ponto comercial muito grande. E os filisteus já vinham tentando dominar tanto o vale, tanto Israel, já de muito tempo. E a Bíblia vai dizer que os piores inimigos de Israel eram os filisteus na época de Saul. Por quê? Porque Saul já tentara há muito tempo ali aniquilar os filisteus, porém ele não conseguia aniquilar. Então os filisteus travaram essa guerra no Vale de Elá, que foi extremamente estratégica. Por quê? Vamos travar a guerra aqui, nenhum comerciante vai passar, nenhum turista vai passar. Quem vai passar no meio de uma guerra? Quem que é maluco, não é verdade? Ou seja, nós vamos tirar, além do poder bélico de Israel, vamos tirar também a economia de Israel. Olha como é que os filisteus estavam traçando muito bem ali, estavam planejando muito bem ali aquele ataque. Porém, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que havia um jovem, e aqui a Bíblia vai dizer já logo no comecinho dos capítulos, por nome de Davi. Davi era aquele homem que tocava para Saul, que está escrito em 1 Samuel capítulo 16, certo? A qual nós estudamos no último vídeo. Porém, meus irmãos, olha que interessante. Quando começa a guerra, que Saul sai então do seu palácio e vai para o Vale de Elá,
Davi já não entra mais na história. E aí, alguns historiadores, algumas pessoas que estudam bastante a Bíblia, vão dizer que se passam aproximadamente 2 anos desde a última vez em que Saul ali tinha visto Davi. Então Davi parou de tocar para Saul. Entende? Por que que isso é importante a gente entender? Você já vai entender e vai entender lá para o final do vídeo quando estiver concluindo. Então não perca nada, tá bom? Deus vai falar com você. Meus irmãos, pois bem, então aqui nós entendemos uma coisa, nós entendemos que Davi aqui, por um momento, ele sai da história, tá? Saul aqui já tinha sido rejeitado por Deus, Davi já havia sido ungido como o novo rei de Israel, porém, ele sai da história por um momento. Aonde está Davi, Yuri? Nós vamos entender mais à frente que Davi estava no pasto e ele estava cuidando das ovelhas. Mesmo sendo ungido rei, ele estava cuidando. Jessé, seu pai, tinha 8 filhos. Desses 8 filhos, 3 eram guerreiros. Era Eliabe, Samá e Abinadab. Esses 3 aqui eram homens de guerra. E eram 3 homens que subiram juntamente ali para o vale de Elá com Saul para tentar guerrear contra os filisteus. Porém, irmãos, uma coisa importante aqui para a gente entender. Em 1 Samuel, capítulo de número 13, do versículo 19 ao 22, nós entendemos que os filisteus, eles estavam asfixiando tanto ali o povo de Israel, mas colocando tanta pressão que em Israel não havia ferreiro, não havia homem ali que pudesse forjar as espadas dos israelitas. E isso daqui é muito interessante e mostra o tamanho do poder de Deus e como Deus protegia aquela nação. O porquê? Aquele povo ali, irmãos, o povo de Israel nessa época aqui, era um povo ali que não tinha acesso a armas de primeira linha. O que eram as armas dele? Enxada, cajado, entende? Eram coisas que eles usavam ali para agricultura, talvez ali um facão, coisas assim. Isso está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19 ao 22. Para poder fixar na sua cabeça, eu vou estar lendo, só para você entender. Quer ver? Estou com a minha Bíblia aberta aqui, por isso você está ouvindo barulho de folhas. Olha só, capítulo 21, ó, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 21. Tinham, porém, limas para quando se embotavam as suas enxadas ou forquilhas de 3 dentes ou machados para consertar aguilhadas. Ou seja, isso daqui mostra que o povo de Israel, ele não era preparado para guerrear. Era um povo que ele não tinha armamento bélico. Então, as únicas pessoas que tinham ali o seu armamento bélico era Saul e o seu filho Jonatas. Eles tinham a arma e arma de ferro, né, para poder ali demonstrar força, porque eles eram o rei e, no caso, o príncipe de Israel. Meus irmãos, e a Bíblia, ela vai continuar nos dizendo o seguinte: quando o povo de Israel, quando o exército de Israel se reúne ali para tentar enfrentar os filisteus se levantam e indagam uma coisa para o exército de Israel. Em vez de ter uma enfrentaria entre os dois exércitos, os filisteus falam assim: não, vamos facilitar as coisas. Não vamos mais guerrear um contra o outro. Faz o seguinte, eu tenho um guerreiro aqui, e você pega o guerreiro de vocês, e esse guerreiro, se vencer o meu guerreiro, nós seremos os seus servos. Se o meu guerreiro vencer o guerreiro de vocês, vocês serão os meus servos. Meus irmãos, presta bastante atenção aqui. Quem é esse guerreiro? É o famoso Golias. Quem que deveria enfrentar ali Golias? Quem sabe Saul, né? Mas Saul temeu, teve medo de enfrentar Golias. E olha que Saul era um dos únicos guerreiros que tinham uma espada na mão. Isso é muito importante a gente falar. Então ele tinha ali o jeito de tentar se defender e atacar e aniquilar o seu inimigo. Mas ele temeu. Por que que ele temeu, irmãos? Porque ele sabia do poder bélico dos filisteus. Pois bem, Golias não era um homem pequeno. Golias era um homem extremamente grande. Mais de 2,70 metros, segundo a Bíblia do Expositor, a Bíblia do pregador Jim Swag, que se você não tem, eu indico que você tenha.
porque ela vai nos contar detalhes. Ela explica versículo por versículo. Olha só que interessante. Aqui nessa Bíblia, ela vai nos explicar todos os detalhes, por exemplo, de Golias, falando da sua altura, falando da sua couraça, que só a sua couraça pesava 57 quilos, ou seja, é uma Bíblia muito interessante para você que quer pregar, para você que quer conhecer a palavra de Deus, para você que tem curiosidades, porque ela vai explicando versículos por versículos. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas, por exemplo, o versículo de número 3, versículo de número 4, ó, aqui está o versículo e aqui está a letra em vermelho. Isso aqui é tudo explicação do versículo. Então é muito interessante, tá? Mas voltando aqui para o nosso texto, para nós não perdermos, se você quiser, eu vou deixar o link na descrição aqui, tá bom? O link está na descrição para você estar adquirindo essa Bíblia. Mas voltando aqui para o nosso texto, irmãos, olha só que interessante. Então, Golias, ele era um homem extremamente grande e extremamente forte, um homem muito forte. Quando Saul olhou e viu aquilo que os filisteus estavam tentando fazer, Saul logo temeu. E aí, eu lendo o texto, eu pensei assim, poxa vida, tá certo, ele temeu. Por que será que Saul não contra-atacou? Porque, irmãos, numa guerra, você não precisa seguir as leis tudo certinho. Saul, como rei de Israel, poderia falar, não, eu não aceito o desafio. Vamos nos enfrentar. Porém, irmãos, Saul sabia muito bem que se enfrentasse ali os filisteus, provavelmente ele perderia. O porquê? Primeiro, ele não tinha o poder de Deus. O Espírito Santo não estava mais sobre ele. E coisa horrível, irmãos, é quando nós enfrentamos uma guerra, uma batalha, sem o Espírito Santo estar sobre nós. Quando enfrentamos com a nossa força, com a nossa inteligência, não vai dar certo. Nós vamos temer. Sabe por quê? Porque a nossa guerra lá não é nem contra a carne e nem contra sangue, mas é contra potestades, espíritos malignos da maldade. Então precisamos sempre estar focados e tentar ao máximo estar o mais cheio do Espírito Santo possível para enfrentarmos as barreiras e aquilo que o nosso adversário coloca na nossa frente. Então, Saul já não tinha isso. Saul não tinha arma. Como eu disse para vocês, em 1 Samuel capítulo 13, eles lutavam ali com armas rurais, né? Enxada, cabo de enxada, machado, esse tipo de coisa. Então, olha só, Saul estava ali numa situação difícil. O único que poderia fazer alguma coisa era ele ou seu filho. Como mandar seu filho? Um pai, ele ama o seu filho, então ele não ia mandar o filho. Ele mesmo não estava se garantindo ali, por quê? Porque Golias era um homem muito grande. E vou lhe dizer mais, Saul não era fraco não. A Bíblia diz que da cintura para cima não tinha homem mais bonito, mais vistoso do que Saul. O que significa isso? Que ele era um homem definido, homem forte, homem musculoso. Ele não era fraco, mas ele sabia que ele não ia conseguir ali vencer Golias. Porém, meus irmãos, Saul estava esquecendo uma coisa primordial. E isso aqui é pérola, irmãos, para você entender. Por que Davi conseguiu vencer Golias? Saul já não tinha a presença de Deus. Saul já não tinha armamento. Porém, meus irmãos, Saul não era perito em espadas. Você sabia disso? Saul não era perito em espadas. Saul era da tribo de Benjamim. Então, ele era perito em outra arma, que nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Então, aguenta mais um pouquinho aí. Pois bem, irmãos, então a guerra começou, certo? A Bíblia diz que durante 40 dias, aquele gigante subia no vale e falava assim, eu quero um homem para guerrear contra mim. Esse é o desafio. E aí ele falava tudo de novo. Quem vencer vai servir o outro. Beleza. Chegamos no versículo de número 17, a qual nós acabamos de ler. Jessé, observando que a guerra já durava muitos dias, no mínimo 40 dias, Jessé então chama Davi. Davi, a Bíblia diz que ele coloca um homem ali para cuidar das ovelhas, porque Davi, irmãos,
Além de tudo isso, Davi era cuidadoso com aquilo que o pai dele colocava nas mãos dele. Você tem cuidado daquilo que o teu Pai Celestial tem colocado nas suas mãos? Tem cuidado dos dons, dos talentos, daquilo que Deus tem colocado na sua mão? O que você tem feito? Ou você tem feito relaxadamente? Fica aqui uma observação para você e para mim também, viu, irmãos? E para mim também. Precisamos valorizar, por mais que seja pouca coisa, como eu disse no vídeo anterior, por mais que seja pouca coisa cuidar de ovelhas, ainda mais naquela época, Davi valorizava. Davi valorizava e não deixava as ovelhas sozinhas. Então Jessé chega para Davi e fala assim: Davi, é o seguinte, eu preciso que você suba nesse vale de Elá, e eu preciso que você veja como está a guerra e como estão os seus irmãos. Davi olha para ele e fala: tá bom, pai, eu vou. Por que Davi não estava guerreando? Primeiro, porque Davi não tinha idade para isso, né? Ele era um homem jovem ainda. Porém, Davi fala: tá bom, pai, eu vou. Então Davi, irmãos, pega a sua jumentinha, vamos imaginar aqui, pega a sua jumentinha, pega ali os utensílios que o seu pai mandou ele dar para os seus irmãos, pega os 10 queijos que o seu pai mandou para o capitão ali daquele exército, do exército de Israel, fala assim: vai lá, meu filho, e traga uma prova de que os seus filhos estão bem. Irmãos, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Davi, ele pega e ele desce, certo? Ele vai lá no Monte de Elá. Vamos imaginar? Davi chegando no Monte de Elá, irmãos, ali tem uma portaria. E cumprimenta os irmãos, cumprimenta ali os irmãos de guerra. Oh, bom, Davi, bom. Oh, vim conversar aqui com Eliabe. Ah, Eliabe está ali na guerra. Pode entrar. Davi entra na guerra. Quando Davi entra ali no meio do exército, passa um mensageiro, e esse mensageiro começa a gritar assim: aquele que vencer o gigante Golias, esse vai ter a sua casa livre de impostos. Só isso aqui, irmão, se fosse no Brasil, eu acredito que mais da metade que está vendo esse vídeo aqui já ia tentar vencer, né? Porque eu não sou perito em economia, mas dizem que a gente trabalha aí meio ano para poder pagar nossos impostos, né? Mas enfim. Então aquele que vencer vai ficar com a sua casa livre de impostos. Além do mais, ele vai se casar com a filha do rei. Davi ouvindo falou: nossa, rapaz, beleza. Chegou lá para Eliabe: como vai a guerra, meu irmão? Ah, está bem, tá. Meu pai trouxe lembrança, tá. Tá aqui os utensílios. E aí é o seguinte também. Você pode chamar o capitão lá, porque o meu pai, ele trouxe 10 queijos aqui para o capitão. Quem era o capitão? Abner, um homem chamado Abner. Trouxe também 10 queijos aqui para o Abner, para o capitão Abner, para ele dar ali para ele, quem sabe para Saul, enfim. Beleza. E aí, meus irmãos, imagina, o mensageiro passa, vai lá no final. O mensageiro está voltando. Mas beleza. Davi não é homem de guerra, ele não entende muito bem o que está acontecendo ali. Eu imagino que até Davi deve ter conversado ali com o irmão dele. Falou: olha só, nossa, que bom, hein? Que oportunidade para nós, o pai vai ficar feliz se você fazer isso. Beleza. Só aconteceu isso. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Davi começa a ajeitar ali o seu burrinho novamente para subir o vale e ir para o monte para chegar ali na casa de Jessé, na tribo de Judá, o gigante sai. Quando o gigante sai, irmãos, ele pergunta: tem algum homem aí para me enfrentar? Irmãos, eu imagino Davi olhando, vendo os filisteus todos enfileirados e Golias à frente. Eu imagino o povo de Israel todo enfileirado. E Saul, irmãos, em vez de Saul levantar a mão e falar: eu vou enfrentar, porque ali tinha muita coisa em jogo. Primeiro era a vida da pessoa que iria enfrentar. Segundo era que se perdesse seria servo do outro. Então seria uma vergonha muito grande. Saul baixando a cabeça.
ficando quieto, todo Israel ficando quieto. Irmãos, eu imagino aquilo ali, irmãos, no coração de Davi. Davi olhando, não acreditando no que está vendo. E Davi olha e fala, eu não acredito no que eu estou vendo. Não estou acreditando nisso. Ninguém. Imagina o Davi parando, irmãos, na frente ali do portão, aonde fica o guarda. E aí, ninguém vai se levantar e o guarda dando risada, irmão. Vamos imaginar, porque isso aqui está na Bíblia, né? A conjecturação também é bíblica, viu, irmãos? Jeremias usou muito de conjecturação. Imagina o Davi olhando e falando pro guarda, e aí, ninguém vai? O guarda olhando e falando, ô menino, que ele não sabia o nome de Davi, né? Ô menino, eu vou te falar uma coisa. Isso aí já faz 40 dias. Irmão, quando Davi ficou sabendo disso, eu imagino o Davi, então, juntando nas esporas aí, naquele jeguinho que ele tava, descendo lá embaixo. Imagina, vamos imaginar? Desceu lá embaixo. Quando ele desceu lá embaixo, irmãos, ele chega ali para o exército de Israel e pergunta assim, gente, o que Saul vai dar para vocês, para quem vencer esse filisteu? E aí ele emenda a frase falando assim, porque quem é esse incircunciso para zombar do exército do Deus vivo? Oh, glória! Irmãos, aleluia! Uma coisa muito importante que eu preciso dizer para você aqui. O inimigo, irmãos, ele só tem força enquanto você não demonstra que quem está contigo é o Deus de Israel. A Bíblia diz o seguinte, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não é para fugir do diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Você tem autoridade, irmãos, para vencer esse gigante que está na sua vida. Você tem autoridade, irmãos, para vencer esse problema, essa saúde, essa doença, não sei, qualquer que seja o problema. Você tem autoridade para vencer, irmãos, esse pecado que está te atrapalhando para chegar mais perto de Deus. Oh, glória a Deus. Não permita, irmãos, que o inimigo possa zombar de você na sua frente. Que o inimigo possa falar assim, eu sou mais forte do que você não vai conseguir, você não vai conquistar, você não vai chegar. Não permita isso, irmãos. Porque o nosso Deus, irmãos, é Deus forte, é Deus poderoso da batalha. Oh, aleluia. Meus irmãos, quando a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi então fala isso, sabe quem se levanta? Se levanta Eliabe. E Eliabe, irmãos, ele se levanta zombando de Davi, perguntando, quem está com as ovelhas de nosso pai? Vai lá, você é o pastor de ovelhas. Irmãos, é incrível. Sabe por quê? Porque quem não faz ainda quer atrapalhar quem faz, irmãos. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Quantas pessoas que se levantam para atrapalhar aqueles que querem fazer algo para Deus. Ah, não está fazendo direito. Ah, não, porque não... Esquece. Irmãos, misericórdia. Não deixa que isso aconteça na sua vida. Não deixa que isso aconteça no seu ministério. Não deixa que o inimigo, aleluia, levante pessoas para falar, não canta, não prega, não faz. Não. Porque você não está fazendo isso debaixo do seu nome. Você está fazendo isso debaixo do Senhor dos Exércitos, o forte da batalha. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer então que Davi se alista no exército. Davi chega e fala, eu vou enfrentar esse Golias aí. E aí eu estive pensando no seguinte, para pensar comigo. Como eu disse, quem vencesse seria servo do outro. Como que Saul deixou Davi guerrear? Ah, irmãos. E aí, eu estudando a Bíblia, eu descobri o porquê. E aqui eu vou começar a responder as perguntas que eu falei lá no começo. Primeiramente, Davi era homem de guerra. A Bíblia vai dizer, no capítulo anterior, vai ler lá as qualidades do servo, que o servo falou para Saul de Davi. Homem bom, valente e guerreiro. Quando Davi chega na frente de Saul, Davi então fala, Saul, eu quero guerrear contra esse filisteu. Saul olha para ele e fala, você é moço franzino,
Você ainda é jovem e você não é experimentado em guerra. Tudo isso que você não tem, aquele cara lá tem, fora a altura dele, fora a força dele. E ele não estava errado, irmãos. Só que aí, irmãos, Davi olha para ele e fala assim: Saul, eu tenho currículo aqui, ó. Eu tenho currículo no meu anonimato, Saul. Enquanto ninguém estava me vendo. Eu não fiz para me aparecer. Eu não fiz para tentar me engrandecer. Muito pelo contrário, Saul. Enquanto eu estava lá, cuidando das ovelhas de meu pai, a qual até mesmo o irmão Eliabe, imagina ele falando, zombou aqui, mandando para mim voltar a cuidar. Enquanto eu estava cuidando lá, Saul, apareceu um urso. Eu agarrei na barba daquele urso, Saul. E eu derrotei aquele urso. Saul então regala o olhão, né? Vamos imaginar? Saul regala o olhão e fala: mas não tem só essa não. Uma vez eu estava tocando uma harpa para o Senhor, Saul. E sabe o que aconteceu? Eu escutei um granido diferente das minhas ovelhas. Porque um pastor, ele conhece os granidos das suas ovelhas. E aquele granido, Saul, era de dor e de medo. Eu corri, deixei a minha harpa do lado, corri até ela. Quando eu cheguei até aquela ovelha, Saul, eu vi um leão gigante tentando devorar a minha ovelhinha. A ovelhinha do meu pai, Saul. E aí, Saul, é mesmo o que aconteceu? Saul, se eu tô aqui, é porque eu venci, Saul. Eu cheguei e falei pro leão: solta a ovelha, porque a ovelha é do meu pai. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, aquele que é chamado por Deus, irmãos, ele tem vitórias no seu anonimato, quando ninguém pensa, quando ninguém imagina. Aleluia. Enquanto muitos estão dormindo no palácio ou até mesmo na casa dos seus pais, como estava ali Eliabe, Samá e Abinadab. A gente vê muito bem ali no capítulo 16 que eles estavam na casa do pai deles, esperando ali talvez uma convocação para a guerra. Saul, enquanto eles estavam fazendo isso, Davi estava guerreando no pasto para proteger as ovelhas, porque é isso que um pastor faz. Eu acredito que até mesmo os irmãos ali arregalaram o olhão, falando: nossa, meu Deus, nem eu imaginava isso. Saul então, irmãos, fala: tá bom, filho, pode ir lá. Só que tem uma coisa, eu vou te dar a minha armadura. E aqui, irmãos, começa o segredo. Saul quis dar a armadura dele, irmãos. Só que Saul, ele se esqueceu das suas origens. Saul, ele era da tribo de Benjamim. Quem eram os homens da tribo de Benjamim? Eles eram homens peritos, homens treinados numa função chamada fundibulário. O que é isso, Yuri? Misericórdia. E aqui que você que é pregador, já anota aí, tá? Fundibular. Os fundibulários, irmãos, eram homens que eram treinados na base da funda. Aquela funda que Davi usou, sabe? Para derrotar Golias. Então, aquilo ali era a especialidade da tribo de Benjamim, que era a tribo a qual Saul tinha saído. Deus já tinha dado a arma para Saul fazer isso. Isso aqui, irmãos, foi para Saul entender o seguinte: era como se Deus olhasse para Saul e falasse assim: Saul, você tem exatamente o que você precisa para derrotar Golias, mas você não usa porque você não tem fé e porque você não tem medo. Ei, entenda aqui você tem exatamente aquilo que você precisa para derrotar esse gigante que está na sua vida. O que é esse gigante? Hein? Qual que é esse problema que está te fazendo ficar longe da presença do Senhor? Não sei. Quem sabe é você. Eu sei dos meus gigantes, você sabe dos seus. Mas Deus está dizendo: eu já coloquei nas suas mãos hoje o que você precisa para derrotar esse gigante. A Bíblia diz, lá em Juízes, capítulo 20, versículo 16, que os da tribo da Benjamim,
eles eram tão habilidosos na arte da funda, mas tão habilidosos, irmãos, que eles acertavam o fio de cabelo. Então você imagina, eles acertavam o fio de cabelo das pessoas. Esse era o treinamento. Israel podia não ter armas, Israel podia não ter ferreiros, mas Israel tinha uma habilidade que se destacava das demais, que era a funda. Os filisteus também conheciam a funda. E aqui explica muito o porquê que Golias zombou de Davi. Então, beleza. Aqui, como eu já expliquei para vocês, vamos voltar. Então, Davi, irmãos. Então, quando Saul autoriza Davi ali a guerrear, Saul tenta vestir Davi com a armadura que ele tinha ali naquele momento. Couraça, a espada. Mas aqui, irmão, para o menino, ele não conseguia nem se movimentar. Estava escrito na Bíblia isso. Eu imagino, irmãos, Davi quando foi falar com Saul, Davi olhou para o céu e falou: Senhor, eu vou. O Senhor vai comigo? Imagino Deus lá de cima. Pode ir, Davi. Estou com você. Eu imagino, irmãos, aleluia, Davi olhando para Deus e perguntando: Deus, como que eu vou fazer? Eu imagino Deus falando com Davi: usa o que você usou no campo, que eu vou te dar a vitória por ali. Irmãos, Davi, ele se nega a usar a armadura de Saul. Ele fala: olha, meu rei, porque Davi, irmãos, ele tinha a presença de Deus, ele era o próximo rei, que ele já sabia que ele seria, mas ele tinha muita humildade. Davi, ele olha e fala assim: meu rei, te agradeço, de coração, mas eu não quero. Eu não consigo nem me movimentar. E então Saul observa aquilo e fala: realmente não dá para você se movimentar com isso. Saul, então, irmãos, eu imagino, começa a observar Davi. Começa a ver Davi treinando novamente ali com a funda. Saul, então, abre a sua mente e lembra: rapaz, tem a funda. Nossa, quem que é esse jovem? Olha que interessante, porque nos últimos capítulos, nos últimos versículos de 1 Samuel 17, a Bíblia vai dizer que Saul se indaga. E Saul pergunta assim: quem que é esse jovem? Pergunta isso para Abner. Mas tudo bem, eu preciso encerrar, irmãos, que já vai para 30 minutos aqui o vídeo. Irmãos, a Bíblia vai dizer o seguinte: que quando Davi chega na frente do gigante Golias, o gigante Golias zomba de Davi. Por que será que ele zombou, irmãos? Porque Davi, irmãos, ele foi muito estratégico, porque aquele que tem o chamado de Deus, ele tem estratégia das coisas. Então entenda isso, peça estratégia ao seu Deus. Peça estratégia, fala: Deus, me dá estratégia, Pai. Qual que foi a estratégia, irmão Yuri? Davi demonstrou para o gigante ali o cajado. Está na Bíblia. Golias olha para ele e fala assim: sou eu algum cachorro para você vir a mim com pedaços de pau? Ele não viu a funda. Irmãos, a funda na Idade Média era uma coisa muito usada. Então, se Golias visse a funda ali, com certeza ele encararia Davi de outra forma. Colocaria ali o seu escudo na frente. Por quê? Porque a funda era uma arma usada por longo alcance. Então você não precisava de contato físico. Davi foi muito estratégico. Davi olhou e falou assim: força a força, eu não consigo. Se for trocar a espada também, não consigo. Ele é mais forte do que eu. Eu não posso deixar ele chegar perto. E olha como Deus deu sabedoria para ele ali. Porque se ele visse a funda, irmãos, ele pegava o seu escudo e colocava na frente, ó. Só que não. Ele não viu. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nosso Deus, ele nos dá sabedoria para as guerras e para as batalhas que nós temos que enfrentar. Muito bem. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Golias, então, irmãos, parte para cima de Davi. Parte ferozmente. Davi, então, olha e fala assim: tu vens a mim com lança e escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
Eu imagino, irmãos, Davi olhando e falando assim, Deus, olhando, mostrando um cajado aqui, na hora que Davi tirou ali a sua funda para então fazer o giro e poder jogar, já era tarde, porque o gigante já estava vindo de encontro a Davi. Talvez ali com o seu escudo baixo. Quando o gigante regalou o olhão, eu imagino Davi fazendo assim, ó, e Deus, pode soltar agora, Davi. Davi soltou. Irmãos, a funda era um negócio tão sério, que chegava a atingir 150 quilômetros por hora, um pedaço de pedra. Olha só que interessante, né? Ah, Yuri, você está falando isso aí, então você está invalidando o poder de Deus? Não. Porque tem outro detalhe aqui que é muito interessante, irmãos. Pensa comigo, esse aqui é o gigante. Esse aqui é Davi. Consegue perceber a diferença de altura? Ó, aqui é o gigante, cabeça do gigante. Para Davi acertar a funda, lá, ele precisava jogar de assim e ela subir aqui, certo? Só que tem um problema, irmãos. A armadura, ela não tem uma abertura para baixo. A abertura dela é para frente. Oh, glória. E aqui já é a mente do pregador, tá? A Bíblia não diz exatamente isso como atingiu. Só fala que atingiu. Eu imagino que quando Davi fez assim, irmãos, e jogou, a pedra fez isso aqui, ó. Oh, glória a Deus. Imagina Deus pegando a pedra no ar assim, ó, levantando a pedra e jogando a pedra. Glória a Deus, porque Deus é poderoso. Porque Deus usa aquilo que a gente tem. Lembra de Eliseu? Lembra de Eliseu, irmãos, quando aquela mulher falou, eu não tenho nada, a não ser um pote de azeite. 2 Reis, capítulo 4. Eliseu falou assim, tá bom, pega esse pote, fecha a porta, porque Deus vai usar o que você tem. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele azeite só parou de verter quando acabaram-se os potes, porque Deus não desperdiça, Ele usa aquilo que você tem. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, aqui eu encerro, não vou gastar mais que 2 minutos para esse encerramento. A Bíblia vai dizer o seguinte, que então, quando a pedra bate na fronte de gigante Golias, ele cai para frente. Caindo para frente, Davi pega a espada do gigante e ali decepa Golias, né? Acaba de eliminar Golias ali, cortando assim a sua cabeça. Irmãos, quando ele volta, eu imagino Saul olhando e perguntando ali para o seu comandante, que era, o nome dele era Abner. Abner, quem é esse jovem? Ou melhor, ele pergunta assim, de quem ele é filho? Por quê? Porque ele já tinha tocado para Saul. Então eu acredito, irmãos, que ele sabia quem era Davi. De quem ele é filho. Por quê? Na cabeça de Saul, será que ele é da tribo de Benjamim? Alguém ali que se perdeu? Alguém que estava um pouco afastado da nossa tribo e eu não conheço ele? Mas não, irmãos. Davi era da tribo de Judá. E o que isso é interessante? É que Deus usou Davi para mostrar para Saul que a arma para matar o gigante Golias já estava na mão de Saul o tempo todo. Quantas das vezes a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente pensa, ah não, mas vai dar certo, é a minha estratégia. Deus já te deu a estratégia, irmão. Você está querendo fazer de outro jeito, por quê? Por que você está querendo fazer de outro jeito, de outra maneira? Não existe isso, irmão. Deus já deu a estratégia para você. Apenas faça. Amém? Que Deus vai te honrar. Meus amados, essa foi a palavra de hoje. Uma palavra gloriosa da parte de Deus. Se você gostou, não se esqueça. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Tá bom? Deus abençoe e fique com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Irmãos, na quarta-feira vai sair outro vídeo. Esse vídeo, eu estou preparando aqui um esboço glorioso da parte de Deus, tá? Que está
em Mateus capítulo 24, vou estar falando dos talentos. Por que será que Deus deu talento para nós? Não perca esse vídeo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.